E aí, meu povo, tudo jóia? No Te Dando Trela de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que remete àquela parte quando a gente fala sobre processos. Se você me segue no Instagram, você viu que alguns dias atrás eu divulguei um episódio do podcast Chá com a Impostora, que eu falo sobre como a voz da impostora fala com a pessoa que tem TDAH antes e depois do diagnóstico. Pois bem, eu venho falando no meu Instagram, principalmente com os meus amigos, com as pessoas na sala de aula sobre esse distúrbio, porque eu nasci com ele, só vinha ser diagnosticada já na minha fase adulta. E eu sofri, viu? Então, por isso, no vídeo de hoje, eu vou falar mais sobre quais são os sintomas ou sinais que as pessoas que têm TDAH, elas apresentam, não para fazer um diagnóstico para vocês, eu não sou profissional da área, mas para, quem sabe, se você está sofrendo aí, como a Carol de 2014, acenda algumas luzezinhas de esperança e aí você possa procurar a ajuda necessária, tá bom? Lembrando que eu estou falando de TDAH em adultos, eu não estou falando em crianças. Esses sintomas em crianças, eles aparecem de outras maneiras. Então, logo depois da vinheta, fica atento que a gente vai falar sobre tudo. A gente tem que entender que é um transtorno. O transtorno não é uma doença, uma condição que, no caso do TDAH, ele é genético, uma ligaçãozinha do cérebro que tem probleminhas, que está muito relacionada à questão da recompensa e do impulso. E assim, a gente funciona diferente, é só isso. A gente tem que pensar que são 3 pilares, basicamente: a desatenção, hiperatividade e impulsividade. Pessoas que têm TDAH, elas geralmente não gostam, não conseguem fazer e não conseguem levar até o fim algumas tarefas chatas, repetitivas e burocráticas. Aí você pode dizer, mas ninguém gosta. Eu acho que poucas pessoas são felizes ao fazer coisas chatas, repetitivas e burocráticas. Mas a questão é que a gente que tem TDAH, a gente não consegue fazer, a gente tem realmente um incômodo que acaba sendo físico, a gente fica nervoso, a gente abandona as coisas porque não está afim de fazer. No meu caso, por exemplo, eu sou a campeã em pagar juros e multa de contas que o dinheiro sempre esteve na conta. Eu já tive muitas vezes a internet do celular cortada, ou fiquei sem internet em casa. Nunca cheguei a ficar sem luz. Isso aí eu até me orgulho, mas enfim. E nunca foi por falta de dinheiro. Foi só porque eu tinha que pagar a conta, eu ficava protelando aquilo ali, enfim, não rolava. Então, se você conhece alguém ou você é aquela pessoa que está sempre pagando multas e juros e a questão não é um problema financeiro, começa a observar isso aí. Por outro lado, essa desatenção para assuntos chatos e burocráticos acaba virando a coisa que é chamada de hiperfoco. Quando são atividades intensas, prazerosas, desafiadoras principalmente, e coisas que são novidade, quem tem TDAH acaba focando de um jeito que a pessoa passa 6 horas na mesma posição, fazendo a mesma atividade, sem sequer se mexer. Uma das características de quem tem TDAH também é essa. Você abandona atividades depois que você passou pela parte mais difícil e mais desafiadora. Ou seja, nós não somos muito bons de acabamento. Se você é uma pessoa que não é muito boa de acabamento, não tem paciência para ficar lambendo depois que já fez a parte grossa, fica atento nisso aí também. Você é uma pessoa ou conhece alguém que tem um cotoco no rabo? A questão da hiperatividade é, você sente que dentro de você existe um motor que está sempre em movimento, então você não consegue nem ficar muito tempo parado, sem balançar a perna, sem balançar o braço, sem mexer no cabelo, sem picotar um papel, quebrar alguma coisa, sem ficar catucando, ficar arrancando, tirando pedaço da parede, descascando coisa. Então assim, você não consegue se manter inerte. A hiperatividade, ela é basicamente a incapacidade de se manter, não necessariamente quieto, mas se manter numa mesma situação. Você está sempre em atividade e você não consegue se manter nas atividades. Vou arrumar a casa. Aí eu começo a arrumar a casa. Aí encontro uma coisa no caminho que eu vou ter que levar para guardar. Quando eu estou chegando para guardar, eu vejo uma roupa que está amassada. Aí eu pego esta roupa e tiro para passar. Quando você vê, você não fez nada. É nessa hora que o déficit de atenção e a hiperatividade, eles trabalham juntos. Você não mantém um foco porque você é inquieto e você não é inquieto porque não mantém um foco. Você começar uma tarefa e no meio da tarefa ir para outra tarefa e outra tarefa e aí você vai abrindo um monte de porta nesse labirinto e não chega a canto algum. Um ponto também é você tem dificuldade em esperar. Vai ter que formar uma fila. Quem vai primeiro, digo eu.
A espera é meio que uma tortura. Então, você esperar a sua vez, você esperar a sua vez ser chamado, seu momento de falar, então você acaba interrompendo muitas pessoas quando elas estão falando. Você, em momentos sociais, principalmente, você fala muito. Você é aquele que chama a atenção da roda de conversa toda pra você e fica falando. Sou eu, essa pessoa. Essa aceleração, ela não vai só apenas na parte física, motora. Seu pensamento também é muito acelerado. Então, sabe quando você começa a pensar, eu queria estar em casa, porque em casa tem minha cama que o lençol é de bolinha, o lençol que eu comprei na promoção do shopping, o shopping que caiu semana passada. E seu pensamento ele vai divagando muito rapidamente. Quando você vê, você nem sabe como você está pensando uma coisa que você está pensando. Isso é bom, porque você consegue pegar e transformar isso em um superpoder. Então, quando você precisa relacionar assuntos, o seu cérebro já está muito acostumado a fazer isso. Porém, é ruim que você não consegue manter o foco no que você estava pensando anteriormente. Muitas pessoas têm dificuldade para dormir por esse tipo de pensamento que ele sai quicando em vários assuntos, em vários momentos, e aí você não consegue apenas descansar para dormir. Com relação ao último vértice desse tripé, que é a impulsividade, essa aí é talvez o vértice que traga mais problemas nas relações interpessoais. A impulsividade é justamente quando você não pensa o suficiente para tomar decisões, sem ponderar os pontos prós e contra. Então você acaba se mudando para casa do seu namorado com 15 dias de relacionamento, acabando também a relação por qualquer coisa sem pensar, você acaba pedindo demissão do nada. Esses são traços de impulsividade. Você atrapalha muito as pessoas quando elas estão concentradas. Então, se você vê seu irmão estudando e aí chega, e aí, tudo bom? E não sei o quê. Você não só não se concentra, como você atrapalha as pessoas que estão concentradas. Isso é um pouco engraçado, mas isso acontece muito. Esse vídeo ele não tem a intenção de diagnosticar você nem ninguém que você conheça. Isso é um papel para um profissional que foi capacitado para isso, que nesse caso são os psiquiatras e psicólogos. Além de diagnosticar, vão ver qual é a melhor abordagem de tratamento para o seu grau de TDAH. Porém, a importância deste vídeo aqui especificamente, é que você pode, desse momento, estar se sentindo muito mal consigo mesmo. Porque essas características que eu falei, elas desenvolvem consequências. Você, quando deixa de pagar uma conta, você paga juros. Você, quando age com impulsividade, você pode tomar decisões talvez irreversíveis. Então, assim, ela causa sofrimento. No meu caso, lá em 2014, quando eu fui diagnosticada, eu entrei no quadro depressivo, porque eu sentia que eu não fazia nada que prestasse, que eu não prestava pra nada e que a única coisa que poderia me ajudar era se eu morresse. Pra você ver como isso é grave. Inclusive, o meu quadro de ansiedade, ele veio do TDAH não tratado. Então, por isso que o papel desse vídeo é só alertar você, ligar uma luzinha vermelha aqui pra você, eita, será que eu preciso de ajuda? Será que meu irmão precisa de um psicólogo? A ideia é justamente essa. Se você gostou desse vídeo, quer que a gente continue falando sobre temas como TDAH, ansiedade, como eu lido com isso, da minha experiência, fala aí nos comentários. Comenta também se você lembrou de algum sintoma que você tenha, ou que eu tenho, se você convive comigo, por exemplo. E não esquece de deixar o like no vídeo, é muito importante pra gente. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o pinguelinho aí para receber as notificações. E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau! E aí, meu povo, tudo jóia? 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 E aí, meu povo... Quando eu não precisava ficar parando, não. E aí, meu povo, tudo jóia? Enfim, o menino tá dormindo sentado.